Olá você, estamos de volta com a sequência do nosso curso e no nosso último vídeo nós terminamos com o seguinte slide, que foi esse slide aqui que trata da questão do processo de identificação de perigos e avaliação dos riscos e o controle desses riscos. E eu disse que na sequência nós iríamos abordar cada uma dessas etapas. E é o que nós vamos fazer agora. Vejam comigo o seguinte. O item 1.5.4 trata do processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais. E nós vamos verificar que nesse processo de identificação de perigos ou identificação de fator de risco ocupacional, a norma divide esse processo em dois. Um levantamento preliminar, não é? Ou seja, você se antecipa eventualmente ao perigo, não é? E uma identificação propriamente dita. Tá? Então, vamos falar agora inicialmente desse levantamento preliminar de perigos que a norma traz aqui para a gente. Diz o seguinte, o levantamento preliminar de perigos deve ser realizado antes do início do funcionamento do estabelecimento. Então, pensa o seguinte, a empresa alguém tem ali um projeto, ou uma empresa, vamos lá, uma empresa tem um projeto de ampliação da sua unidade. Esta ampliação ainda não foi feita, mas já existem os projetos. Portanto, se já existem os projetos, a empresa já é capaz de antecipar-se aos riscos que vão existir quando aquela ampliação for executada. Então é isso que ele está querendo dizer. Levantamento preliminar dos perigos, que ainda não existem, mas que poderão existir. Por isso, são perigos potenciais, ok? Eles vão existir se a empresa implementar a sua ampliação. Ou se a empresa comprar uma máquina nova, né? Vamos comprar uma máquina nova. Então, eu já sei antecipadamente quais os riscos que aquela máquina vai trazer para a minha empresa e eu já posso, então, adotar as providências em relação a esses riscos. Beleza? Na sequência, a norma diz assim, o levantamento preliminar de perigos deve ser realizado para as atividades existentes. Se eventualmente tem ali uma atividade, a empresa também pode, eventualmente, já reconhecer os perigos existentes ali. Há um certo conflito da linha B com a questão do levantamento preliminar. Não é? No meu entendimento, o levantamento preliminar é uma etapa de antecipação, que nem caberia a linha B. Mas tudo bem, vamos seguir essa lógica que está colocada aí. A linha A é um perigo potencial, ou seja, ele não existe, ele é potencial. É como dizer assim, esse menino tem um potencial enorme de ser jogador de futebol. Ele ainda não é, mas ele pode ser. Né? Então, esse levantar os riscos antes de eles existirem. Por quê? Porque essa nova máquina tem um potencial de gerar risco. Então, é o risco potencial. Combinado? E a linha C é levantamento preliminar de perigos, deve ser realizado nas mudanças e introdução de novos processos ou atividade de trabalho. Eu dei o exemplo de uma empresa que vai fazer uma ampliação, ou vai comprar uma máquina nova, ou vai mudar todo o processo de trabalho naquele setor. Enfim, ela pode se antecipar aos riscos que poderão existir no futuro. Ok? Muito bem. Quando na fase de levantamento preliminar de perigos o risco não puder ser evitado, ou seja, eu vou comprar uma máquina, eu já sei os riscos que aquela máquina vai trazer para mim, e eu não consigo evitar os riscos que essa máquina vai trazer para mim, o que ele está dizendo ali? A organização deve implementar o processo de identificação de perigo e avaliação desses riscos de forma adequada. Por exemplo, avaliação desses riscos. Essa avaliação... Deixa eu me colocar aqui de forma inteira aqui na tela. Essa avaliação, ela pode ser uma avaliação qualitativa ou ela pode ser uma avaliação quantitativa. Por exemplo, ruído. Um ruído, ele inicialmente passa por uma avaliação qualitativa e se você, qualitativamente, que nada mais é do que observar o ambiente, né? Observar o ambiente, sentir aquele ruído. Se você perceber que aquele ruído não traz nenhum dano para você, por exemplo, o ruído de um ar-condicionado, não vai trazer nenhum dano. Eu não preciso medir o tamanho daquele ruído. Agora, se o ruído é um tamanho tal que eu fico em dúvida se ele traz ou não prejuízo para a minha saúde, aí eu vou fazer uma avaliação
quantitativa. Por quê? Porque apenas a avaliação qualitativa não foi capaz de me dar a certeza de que aquele ruído pode me trazer um prejuízo ou pode não me trazer nenhum prejuízo. Então eu faço uma avaliação quantitativa, ok? Mas, em regra, quando a norma fala aqui, a avaliação de riscos, eventualmente a avaliação é só qualitativa, eventualmente ela pode ser qualitativa e quantitativa. Muito bem. A critério da organização, a etapa de levantamento preliminar de perigos pode já estar contemplada na etapa de identificação de perigos. Isso tudo na elaboração do PGR, ok? Muito bem. Agora nós vamos para a etapa de identificação de perigos propriamente dita. Ela, inclusive, está lá naquele esqueminha nosso que está aparecendo lá em cima, né? Porque a etapa preliminar não aparecia naquele esqueminha nosso anterior, porque a norma não vinha falando de etapa de levantamento preliminar. Ela vinha falando de identificação de perigo, e não de identificação preliminar ou levantamento preliminar. Né? Depois foi que entrou essa questão do levantamento preliminar. Mas aquele esqueminha nosso inicia com a identificação dos perigos, que é o que nós temos aí no item 1543. Então vamos lá. A etapa de identificação de perigos deve incluir a descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde. Por exemplo, eu vou descrever no meu PGR que nesta sala onde eu estou trabalhando tem um ruído e que o ruído pode provocar perda auditiva. Eu estou elaborando o PGR, tá bem, pessoal? Eu estou elaborando o programa para eu ter um conhecimento para depois tomar as medidas de controle. Então, o que eu vou dizer? Entrei nesta sala e vou fazer uma avaliação aqui deste ambiente. Neste ambiente eu vi que tem ruído, então eu vou escrever. Sala 1, ruído, né? Perigo, ruído, lesão ou agravo à saúde, perda auditiva. Então isso vai estar no meu PGR, é isso que ele está dizendo. Na sequência ele diz, identificar as fontes ou circunstâncias. Por exemplo, qual é a fonte do ruído? A máquina. Né? Ou o barulho de uma máquina com o barulho de uma outra coisa. Essas circunstâncias todas aqui. Então, eu vou identificar a fonte que está produzindo esse ruído. Eu vou escrever. Né? Na sala 1 tem ruído que pode provocar perda auditiva, cuja fonte é a máquina X. Na sequência, no processo de identificação de perigos, caberá ao profissional indicar o grupo de trabalhadores sujeitos a esse risco. Então vai dizer, ruído, máquina X, perda auditiva, operadores de máquinas. Tantos operadores de máquinas. O grupo é 10 trabalhadores que operam máquina, né, estão expostos a esse ruído. Então, nós estamos, repito, no processo de identificação de perigo, porque nós estamos elaborando o PGR desta organização. A identificação dos perigos deve abordar os perigos externos, previsíveis, relacionados ao trabalho, que possam afetar a saúde e segurança no trabalho. Ok? Então, eventuais perigos externos, né, devem ser considerados se esses perigos externos podem oferecer riscos ocupacionais para os trabalhadores. Por exemplo, um perigo que é a empresa vizinha é uma empresa que produz agente químico, né? É por exemplo, uma refinaria, né, de petróleo. Então, é um perigo externo. Esta organização vizinha à nossa empresa, que é só uma empresa, uma metalúrgica. Né? Eu não teria nenhum problema com inflamáveis, eventualmente com explosivos e tal, se não tivesse essa empresa vizinha aqui do meu lado. Então, por isso que ele está dizendo ali. A identificação dos perigos deve abordar os perigos externos, previsíveis, logicamente, relacionados ao trabalho, que possam afetar a saúde e a segurança dos meus trabalhadores, ok? Então vamos lá. Na sequência, é o seguinte, a organização deve avaliar os riscos. Veja que agora nós já mudamos. Olha lá em cima, naquele esqueminha que tem lá, ó. Saiu de identificar para avaliar agora, tá bom? Nós estávamos em identificar, agora nós estamos em avaliar. A organização deve avaliar os riscos ocupacionais relativos aos perigos identificados em seu estabelecimento, de forma a manter informações para a adoção de medidas de prevenção. Vou repetir, a organização deve avaliar os riscos. Ora, o que é avaliar os riscos? É fazer uma avaliação qualitativa, repito, e eventualmente uma avaliação quantitativa
dos agentes que eventualmente tem ali no meu ambiente de trabalho. Avaliação quantitativa, por exemplo, para agentes físicos, como vibração, o próprio calor também se faz avaliação quantitativa, o ruído se faz avaliação quantitativa, né? Os agentes químicos se faz avaliação quantitativa, uma boa parte deles. Os agentes biológicos não, aí é somente avaliação qualitativa. Então toda essa documentação que é produzida nesse processo, né, de gerenciamento de riscos ocupacionais vai compor o meu PGR. Então se eu fiz uma medição de ruído, o resultado, o laudo desta medição de ruído vai compor o meu PGR. E é isso que ele está dizendo. A organização deve avaliar os riscos ocupacionais relativos aos perigos de forma a manter informações. Para quê? Para a tomada de decisão em relação às medidas de prevenção. Veja só o que diz na sequência. Para cada risco, deve ser indicado o nível desse risco. Isso nós já falamos. Para cada risco, a empresa deve dizer qual é o nível desse risco. Se é um risco sério, se é um risco grave, se é um risco que a gente tem que tomar uma medida urgente, ou se é um risco que pode ser resolvido no longo prazo. Né? E como é que eu defino o nível desse risco? Porque eu preciso definir o nível desse risco. Né? Como é que eu defino? Acompanhe comigo aí. Para cada risco, deve ser indicado o nível desse risco ocupacional, que é determinado pela combinação da severidade. O trabalhador pode perder a audição, o trabalhador pode morrer, né? Severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde, com a probabilidade da ocorrência. Ora, a probabilidade de alguém morrer de acidente de trabalho no escritório é zero. A severidade de morrer, a severidade da lesão, não existe, não é? Num escritório de advocacia, por exemplo. Agora, numa construção, se alguém cai ali de uma altura de 10 metros, 20, 50 metros, a severidade é enorme. E, eventualmente, se não tiver nenhuma medida de proteção, a probabilidade de ocorrer é enorme. Né? Então, como é que eu defino esse nível de risco? Porque aqui tem uma certa avaliação, tem uma certa subjetividade. Como é que eu dou o tamanho desse risco? E aí a norma diz que a empresa pode utilizar, porque existem diversas ferramentas para definir o tamanho desse risco, o nível desse risco. Existem, repito, diversas ferramentas. E uma delas é o que eles chamam de matriz de risco. Não é? A matriz de risco que define severidade e probabilidade. Então, por exemplo, se tem a probabilidade pouco provável de ocorrer um acidente, e se esse acidente ocorrer, a severidade é desprezível, mal vai cortar um fio do meu cabelo, então o tamanho desse risco não me preocupa. Não é? A combinação da severidade com a probabilidade não traz nenhuma preocupação para a organização. Agora, se eu tenho um risco que é quase certo, a probabilidade quase certa, com a severidade extrema, isso é intolerável. E a empresa, então, tem que, às vezes, até paralisar a atividade, porque é muito provável que este acidente ocorrerá, e se ele ocorrer, ele é extremo, pode levar à morte. Então, cabe à empresa até paralisar aquela atividade e adotar as medidas de prevenção que devem ser adotadas. Então, esta matriz de risco é só uma ferramenta entre tantas outras que a empresa pode escolher para dar um tamanho para o seu risco, para dar um nível para o seu risco, ok? E é com base nesse nível que ela vai adotar as providências, que ela vai dizer, isso nós vamos fazer no próximo mês, isso nós vamos fazer daqui a um ano, isso nós vamos fazer hoje, ok? Então o que ela fez? Ela identificou os riscos, os perigos, né? Ela avaliou os riscos e ela agora já tem uma noção do que fazer com essa avaliação e essa classificação desses riscos. Ela já tem uma noção do que fazer. Essa matriz de risco ela pode ser elaborada por diversas escalas e pode ter diversos pontos em cada eixo, podendo ser 3x3. Por exemplo, eu vou colocar na severidade somente desprezível, média e extrema, rara, possível e quase certa. Entendeu? Então a empresa cria ali os seus critérios. A norma não definiu um critério, tem que ser uma matriz desse jeito aqui. Não, a empresa escolhe a matriz que ela deve adotar, ou a ferramenta que ela deve adotar. Muito bem, vamos para frente. Então, aqui apenas para trazer um exemplo,
né, trazer aqui para a gente um exemplo do que eu acabei de falar. Aí está, vamos imaginar que a empresa escolheu esta matriz de risco, esta ferramenta, melhor dizendo, para avaliar os seus riscos e classificar os seus riscos, e aí ela tem o seguinte cenário. Tem aqui uma indústria com esse cenário. Vamos imaginar que naquele processo de identificação de perigos, né, foi identificado que o ambiente é ruidoso e que os trabalhadores podem perder a audição. Que o ambiente tem pouca luminosidade, então tem risco de acidente, com membro superior, por exemplo, um corte de mão, braço, antebraço, ok? Isso tudo já está identificado lá nesse processo de gerenciamento dos riscos. Aí que tem máquinas sem proteção, que pode causar acidente no trabalhador, né, como esmagamento, prensagem, né? Então tudo isso já foi identificado. Então o que a empresa vai fazer? Ela vai dar um tamanho para cada um desses 3 riscos. Ela vai definir a combinação da severidade com a probabilidade, qual é o que ela vai atuar primeiro, qual é o que ela vai resolver primeiro. Se for, por exemplo, se o primeiro, ambiente ruidoso, for possível uma probabilidade de alguém perder a audição, e aí perda de audição é crítica, né? Mas se o outro lá for rara com desprezível, e o outro da máquina for provável com extrema, ela vai dizer que este será o primeiro a ser resolvido, né? E depois vem os outros 2 riscos, enfim. É isso que esta a lógica deste processo de identificação de perigos e avaliação dos riscos ocupacionais. Beleza? Então, vamos continuar aqui nessa toada aqui da avaliação de riscos. Veja comigo o seguinte, ó. A organização deve selecionar as ferramentas e técnicas de avaliação de risco que sejam adequadas ao risco ou às circunstâncias em avaliação. Foi exatamente o que eu já falei. A empresa pode escolher a ferramenta de avaliação de risco que ela achar melhor, ok? Ferramentas e técnicas de avaliação de risco que ela achar melhor. Eu trouxe aqui um exemplo de avaliação de risco por meio de uma matriz de risco, ok? Mas existem outras. A norma não define qual deve ser a ferramenta, qual deve ser a técnica. Então, tem que ter cuidado com isso, porque na prova ele pode dizer que a norma estabelece a obrigatoriedade de usar a ferramenta ou a técnica de avaliação de risco XYZ. Não, a norma não diz isso, ok? A empresa escolhe em função dos riscos e das circunstâncias que ela está inserida. Muito bem, vamos lá. Esse aí é só para reforçar essa questão. Depois, aqui a norma vem dizer assim, ó, quando a empresa definir a gradação da severidade, pode ser extrema, pode ser, eu coloquei ali extrema, né, rara, extrema, como é que é lá, o que eu coloquei? Desprezível, marginal, média, crítica, extrema, né? Quando a empresa for definir esta gradação, diz o item ali, o subitem 15443. A gradação da severidade das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta a magnitude da consequência e o número de trabalhadores possivelmente afetados, ok? Então, isso é importante, porque tem que levar em consideração o número de trabalhadores afetados. Uma coisa é levar em consideração 1 trabalhador, 2 trabalhadores, uma coisa é uma coletividade de 100 trabalhadores, né? Se 100 trabalhadores são afetados naquele risco, né, eu preciso, talvez, dar uma prioridade a essa condição, a esse risco e resolver esse problema. Outra coisa é um risco que afeta 1 ou 2 trabalhadores, né? Como é que eu vou fazer entre um que afeta 100 e outro que afeta 2? Então eu vou adotar as medidas que essa ferramenta, né, me apresentar como a prioridade, né, para resolver. A gradação da probabilidade de ocorrência das lesões deve levar em conta. Então veja, gradação da severidade e gradação da probabilidade. Na gradação da probabilidade, deve levar em consideração os requisitos estabelecidos nas normas, as medidas já implementadas, né? Ah, tem probabilidade de alguém cair? Tem, mas já tem ali um guarda-corpo de proteção. É isso que ele está dizendo. Então a probabilidade vai diminuindo. Se ela era quase certa, caiu para provável, porque já tem uma medida de prevenção. As exigências da atividade de trabalho, a comparação do perfil de exposição ocupacional com valores de referência estabelecidos na NR9, aqui para os riscos ambientais somente. Então ele traz gradação da severidade e gradação da probabilidade.
E aí, por fim, ele diz assim, após a avaliação, a empresa já aplicou esta ferramenta, esta técnica de avaliação e já tem os resultados. O que é que ele vai dizer? Ele diz assim, após a avaliação, os riscos ocupacionais devem ser classificados. Veja ali, ó, devem ser classificados. Me perdoe que aqui saiu do que eu tinha na sequência aqui, tá? Só um minutinho que a gente já volta para lá. Isso aqui é uma ferramenta que às vezes pula do slide que eu estava para o outro slide, enfim, mas já estamos chegando lá. Muito bem. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui. Era aqui que eu estava. Pronto, aqui que eu estava. Vou sair daqui. Então, veja, após a avaliação, os riscos ocupacionais devem ser classificados, observado o item 15442, para fins de identificar a necessidade da adoção de medidas de prevenção e elaboração do plano de ação. Então, o que ele está dizendo é que, após avaliar, os riscos devem ser classificados. Olha lá o nosso esqueminha. É identificar, avaliar e classificar. Com que propósito? Adotar medidas de prevenção. Com que propósito? Adotar, repito, medidas de prevenção. E, logicamente, quando eu tenho todo esse processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais executado, né, eu vou, com essas informações todas, né, adotar as medidas de prevenção, que será o item seguinte que nós vamos abordar daqui a pouco. Ok? Mas ainda em relação à classificação de riscos, a identificação de perigo e avaliação de risco, melhor dizendo, tem este item aqui que é extremamente importante, que eu peço a você para colocar um carimbo aí de que vai cair na prova, que é o item 15446. Ele diz assim, ó, a avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo. Ou seja, eu vou fazer a avaliação, se é ruído, eu gosto de trazer o exemplo do ruído. Eu vou avaliar o ruído continuamente, não necessariamente de forma quantitativa. Eu posso avaliar qualitativamente, continuamente. Então veja, voltando para cá. A avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo e ser revista a cada 2 anos. É o que vai aparecer para você aqui agora, porque novamente pulou aqui. Só um minutinho. Aqui, ó. Aqui, ó. E ser revista a cada 2 anos. Olha ali, ó. Esta é a regra. Aqui, ó. E ser revista a cada 2 anos. A avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo e ser revista a cada 2 anos. Ou, eventualmente, ou quando ocorrer uma das seguintes situações que eu vou mostrar na sequência. E eu quero dizer para você o seguinte, ó. Ele diz que é a avaliação de riscos que deve ser realizada a cada 2 anos. Esta é a regra. Qual é a exceção? Se ocorrer uma das condições que eu vou apresentar na sequência. E aí um detalhe importante. Ele não está dizendo que é o PGR que deve ser elaborado a cada 2 anos. Porque o PGR, repito, não tem prazo de validade. Vou repetir. O PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, não tem prazo de validade. Não tem validade de 1 ano, não tem validade de 2 anos. É um programa de gerenciamento de riscos. Se os riscos na empresa eu estou monitorando e não houve nenhuma alteração ao longo, sei lá, do último ano, o meu PGR não precisa mudar. Se não houve alteração no ano seguinte, não precisa mudar. Agora, se ele continuamente é modificado, ou seja, minha empresa está constantemente em modificação, o meu PGR vai estar em constante modificação. Por quê? Porque ele precisa representar fielmente o que é a minha empresa. Então, eu não posso ter um PGR que vale por 2 anos, e aí hoje eu faço uma alteração no meu ambiente de trabalho, e o meu PGR só vai ser modificado daqui a 2 anos, e aí os trabalhadores estarão expostos aqui a uma condição de risco que eu não identifiquei, que eu não avaliei, que eu não adotei as medidas de prevenção só porque o meu PGR vai valer a 2 anos? Não, isso não existe.
PGR não tem prazo de validade. Mudou as condições de trabalho? Muda o PGR. Não mudou as condições de trabalho? Permanece inalterado o PGR. O que ele está dizendo aqui, ó, a avaliação de risco deve ser revista a cada 2 anos. O que é avaliação de risco? É uma avaliação qualitativa, é uma avaliação quantitativa de um agente qualquer, de um perigo qualquer, de um risco qualquer. É essa avaliação que precisa ser feita a cada 2 anos. Ou, quando ocorrer, uma das seguintes situações. Após a implementação das medidas de prevenção. Então, eu fiz a avaliação e adotei as medidas de prevenção. Eu vou fazer uma nova avaliação para ver se aquilo foi resolvido. Ah, tinha um barulho enorme, eu adotei um isolamento acústico. Eu não vou mais medir? Não, eu tenho que medir para ver se está em ordem. Então, assim que eu adoto as medidas de prevenção, eu vou lá fazer uma avaliação. Não precisa ser uma avaliação quantitativa, pode ser uma avaliação qualitativa. Mesmo para dizer, muito bom, está ótimo, não preciso mudar. Então, eu vou fazer esta avaliação a cada 2 anos, ou quando houver implementação das medidas de prevenção para avaliação de eventuais riscos residuais. O que mais? Após inovações e modificações tecnológicas, eu disse isso, quando houver modificações no ambiente de trabalho. Quando identificadas inadequações, insuficiências ou ineficácias das medidas de prevenção. Quando aquelas medidas que foram adotadas, com o passar do tempo, demonstrarem não ser adequadas, não serem capazes de proteger o trabalhador. Então eu preciso fazer uma avaliação de novo. Na ocorrência de acidente ou doenças relacionadas ao trabalho, ou quando houver mudanças, não é, nos requisitos legais. Então, sempre que ocorrer uma situação como essa, eu devo promover uma nova avaliação dos riscos. Não é? Então, a regra é, a avaliação deve ser revista a cada 2 anos, ou quando ocorrer mudanças impactantes no ambiente de trabalho. Eu devo promover uma nova avaliação de risco. Agora, olha que interessante. No caso de organizações que possuírem certificações em sistema de gestão de SST, o prazo poderá ser de até 3 anos. 3 anos para quê, Flávio? Para fazer uma nova avaliação de riscos. Imagine que a empresa tem uma certificação de ISO 45000, que é uma gestão de SST. Então, neste caso, como ela tem um sistema de gestão certificado, né, ela pode fazer uma avaliação a cada 3 anos. Mas se for uma empresa que não tem esta certificação, a regra é a avaliação de risco a cada 2 anos, ou quando ocorrer uma das situações que eu apresentei aí no item 15446. Beleza? Então, bote aí no seu PDF, escreva, pinte de amarelo, de vermelho, de branco, do que você quiser. Mas coloque aí que vai cair o conteúdo desse slide aí vai cair na sua próxima prova. E aí um detalhe para a gente fechar esse slide. PGR, repito, não tem prazo de validade. Nos prazos acima, 2 anos ou 3 anos, a ANR exige nova avaliação de riscos e não nova elaboração de um novo programa. Você não vai jogar o programa fora e a cada 2 anos fazer um novo programa. Isso não existe. O programa ele deve ser alterado quando as condições de trabalho forem alteradas. Do contrário, ele pode ter prazo de 10 anos. É lógico, a cada tanto tempo você vai dizer, a cada 2 anos ou a cada 3 anos você vai dizer, olha, foi feita uma avaliação e não houve alteração no ambiente de trabalho, permanecem as mesmas condições e, portanto, permanecem as mesmas medidas estabelecidas no PGR elaborado há 2 anos atrás. Beleza? Muito bem. Na sequência, nós vamos falar do controle desses riscos. Por quê? Porque nós aqui, nesse vídeo, nós falamos do processo de identificação e de avaliação. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar do processo de controle desses riscos. Combinado? Então, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.